Bom dia, meus amores do quinto ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Todo mundo tranquilo em casa e hoje a gente está aqui para mais uma aula de informática. A nossa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai começar a falar sobre outras partes da utilização do nosso computador que a gente ainda não tinha falado. Durante esse tempo que a gente está em casa, a gente falou muito sobre a parte teórica. E hoje a gente vai voltar um pouquinho mais para a parte prática. A gente começou o ano falando sobre os editores de texto, sobre como criar um texto no computador. E a gente hoje vai dar seguimento a essa parte. Na página 56, a gente vai começar a falar sobre mais um programa do pacote Office. A gente já falou sobre os editores de texto, que são os programas que a gente utiliza para criar e editar textos no computador, que a gente pode criar currículos, contratos, histórias, cartas e várias outras opções. Num documento de texto do Word, a gente consegue trabalhar com imagens, fotos, textos, tabelas. E hoje a gente vai falar do PowerPoint, que é mais um dos programas do pacote Office. Um pacote muito útil que a gente utiliza muito na área profissional e que é muito importante a gente ter um domínio básico dele, pelo menos. Então vamos ler juntos o texto da página 56 e eu vou explicando ao longo da leitura, ok? O PowerPoint é um programa destinado à criação e exibição de apresentações. O que isso quer dizer? Apresentações a gente chama comumente de slide. Que quando a gente está fazendo uma apresentação de um trabalho, por exemplo, que a gente precisa criar cartazes. As apresentações são pequenos cartazes em sequência que a gente vai utilizando, ok? Para fazer uma apresentação, geralmente, né? Então, é um programa destinado à criação e exibição de apresentações, que aí podem ser de textos, gráficos, imagens, sons e animações. A gente viu que no Word a gente tinha uma opção mais limitada dos recursos que a gente conseguia utilizar. No Word a gente consegue utilizar link, texto, imagem e no Microsoft Office PowerPoint, essas opções se abrem, porque aí a gente já consegue usar textos, imagens, links, gráficos, sons e animações. Os gráficos a gente também consegue utilizar no Word. No Word também é possível utilizar tabelas. Mas uma coisa que tem no PowerPoint que não tem no Word é a utilização de sons e animações. Você consegue incluir, por exemplo, vídeos dentro da sua apresentação, que é uma coisa muito interessante. Então, vamos continuar no texto. Através de ferramentas, pode ser criada de forma simples e rápida uma apresentação interativa e eficaz em forma de slides. Então, mais uma vez, eu vou repetir que slide é como se fosse uma cartolina digital. Lembra que o Word, eu falei com vocês, que é como se fosse uma folha de papel, só que no computador, como se fosse um caderno grandão no computador? Os slides são como se fossem cartolinas, só que digitais, e por serem digitais, vão apresentar mesmo mais recursos, né? Que o computador ele tem essa característica de ampliar os recursos que a gente consegue, as funções que a gente consegue utilizar. Vamos seguir. A apresentação slide é a forma de apresentar um tema ou assunto por partes. As apresentações podem ter diferentes utilidades, tais como apresentar um trabalho escolar, apresentar um produto numa empresa, por exemplo, contar uma história e etc. Então, vocês provavelmente vão utilizar ainda muito, tanto na escola quanto no trabalho, possivelmente. Então, aqui, ó, a gente vê... Quando a gente abre o PowerPoint, é essa tela aqui que a gente tem. Então, quando a gente abre um documento de PowerPoint, é essa tela aqui que a gente vê, até a gente conseguir editar ele. E aí, vocês vão perceber que embaixo de cada uma dessas janelas de PowerPoint aqui,
A gente tem 2010, 2013 e 2016. O que isso quer dizer? Isso são as versões do programa. Ele foi atualizado em 2010, em 2013 e em 2016. Então, em cada uma dessas versões aqui, dessas atualizações, existem algumas melhoras, algumas modificações. Mas nada que faça a gente não conseguir utilizar uma próxima versão, ok? Então, ó, aqui são alguns recursos que o PowerPoint ele oferece. A nossa aula de hoje foi mais uma introdução para vocês conhecerem o que é o PowerPoint e o que a gente consegue fazer com ele. Na próxima aula, a gente vai continuar nesse mesmo tema e aí sim a gente vai se aprofundar nas funções dele. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Semana que vem eu espero vocês e beijo!